O bolo de chocolate Fit é feito com farinha integrais, cacau e chocolate 70%, além de levar gorduras boas na sua massa, como óleo de coco ou azeite, para aproveitar todo o efeito antioxidante do cacau. Outras versões dessa delícia também podem ser feitas na forma low carb, sem glúten e sem lactose. Confira a seguir cada uma. 1. Bolo de chocolate FITO. Bolo de chocolate Fit pode ser usado em dietas de emagrecimento, sendo importante consumir apenas de 1 a 2 fatias por dia. Ingredientes: 2.4 ovos, 1 xícara de açúcar demerara, mascavo ou adoçante XYLITOL 1/4 xícara de óleo de COCO 1/2 xícara de cacau em pó acento agudo 1 xícara de farinha de amêndoas, arroz ou de trigo INTGRAL 1 xícara de aveia 1 xícara de água QUENT 2 colheres de sopa de linhaça, opcional parêntese fechado 1 colher de sopa de FERMNTO. Modo de preparo: 2 pontos. Bater os ovos e açúcar. Adicionar o óleo de coco, o cacau e a farinha de amêndoas. Em seguida, adicionar a aveia e a água quente aos poucos, alternando as duas enquanto continua mexendo a massa. Adicionar a linhaça e o fermento e misturar com 1 colher. Colocar a massa em uma forma untada e levar ao forno médio por cerca de 35 minutos. Bolo de chocolate low carb. Bolo low carb é pobre em carboidratos e rico em gorduras boas e antioxidantes, sendo um ótimo aliado das dietas low carb, que ajudam a emagrecer de forma saudável. Veja o cardápio COMPLETO da dieta low carb. Ingredientes: 2.3/4 de xícara de farinha de AME acento circunflexo NDOAS 4 colheres de sopa de cacau em pó acento agudo 2 colheres de sopa de coco RLADO 2 colheres de sopa de farinha de COCO 5 colheres de sopa de creme de LEIT 3 ovos 1 xícara de açúcar demerara, mascavo ou adoçante XYLITOL 1 colher de sopa de fermento químico em pó acento agudo 1 colher de chá de essência de BAONILH. Modo de preparo: 2 pontos. Em um recipiente fundo, MISTURAR a farinha de amêndoas, o cacau, o coco, o AC cedilha ou acento agudo CAR a farinha de coco. A CRESCANTAR os 3 ovos MISTURAR bem. Em seguida, adicionar o creme de leite e, por último, o fermento e a essência de baunilha. Colocar a massa em uma forma untada e levar para assar em forno médio por cerca de 25 minutos. Bolo de chocolate Fit sem lactose. O bolo de chocolate sem lactose utiliza leites vegetais ao invés do leite de vaca, como o leite de amêndoas, castanhas ou de arroz. Ingredientes: 2.4 ovos 1 xícara de açúcar demerara, mascavo ou adoçante XYLITOL 4 colheres de sopa óleo de COCO 4 COLHERES de sopa de cacau em pó acento agudo 1 xícara de leite de coco, de arroz.
de amêndoas ou de castanhas, se necessário. Acrescentar um pouco mais parêntese fechado uma xícara de farinha de arroz INTGRAL 1/2 xícara de farelo DEAVIA 2 barras de chocolate 70% sem lactose em pé DAC cedilha OS 1 colher de sopa de fermento em PO acento agudo modo de preparo 2 pontos bater as claras em neve e reservar. Bater as gemas com o açúcar, o óleo de coco, o cacau e o leite vegetal. ACRESCANTAR as farinhas, e BATER até homogeneizar. Em seguida, ACRESCANTAR os pedaços de chocolate picados, o fermento e as claras em neve, mexendo com CUIDADO com a ajuda de uma colher ou espátula. Colocar a massa em uma forma untada e enfarinhada, e levar ao forno médio pré-aquecido cerca de 40 minutos. Bolo de chocolate fit sem GL o acento agudo TN. O glúten está presente no trigo, no centeio e na cevada, podendo estar também em pequenas quantidades em algumas aveias, devido ao processo de produção. Algumas pessoas têm doença celíaca, ou são intolerantes ao glúten, podendo ter sintomas como dor abdominal, enxaquecas e alergias na pele ao consumi-lo. Veja mais sobre o que é e onde está o glúten. Ingredientes 2.3 COLHRES de sopa de óleo de COCO 1 xícara de chá de açúcar demerara, mascavo ou adoçante XYLITOL 3 OVOS 1 xícara de farinha de AME acento circunflexo NDOAS 1 xícara de farinha de arroz, de PREFRE acento circunflexo NCIAINTGRAL 1/2 xícara de cacau em PO acento agudo 1 colher de sopa de fermento em PO acento agudo 1 xícara de chá de LEIT a modo de fazer 2 pontos BATER as claras em neve e reservar. Em outro recipiente, BATER o óleo de coco e o açúcar até obter um creme. ADICIONAR as gemas, e bater bem. ADICIONAR as farinhas, o cacau e o leite, por fim, o fermento. ACRESCANTAR neve, e misturar CUIDADOSAMNT com uma colher para encorpar na massa. Colocar em uma assadeira untada e polvilhada com farinha de arroz e levar ao forno médio por cerca de 35 minutos. Calda de chocolate FIT para a cobertura do bolo. Pode-se fazer uma calda fit com os seguintes ingredientes: 2.1 col. De sopa de óleo de COCO 6 col. De sopa de LEIT 3 col. De sopa de cacau em PO acento agudo 3 col. De sopa de açúcar de COCO misturar tudo em fogo médio, mexendo bem até engrossar. Para a calda ficar low carb, pode-se utilizar adoçante xilitol, ou misturar o óleo de coco e o leite COM em colher de sopa de cacau, 1/2 barra de chocolate 70% e 2 colheres de sopa de creme de leite.